Shalom, igreja, boa noite. Boa noite. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. A gente chega na igreja, vê assim um pouquinho de gente, a gente fica meio... De início a gente fica meio triste, porque está faltando pessoas que a gente queria ver aqui essa noite, mas a gente tem que entender que o principal, mais importante é Deus e Ele está aqui, amém? Aqui em Apocalipse 3, versículo 20, está escrito, os irmãos nem precisam abrir, vou ler aqui rapidamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que eu entendo que dá para a gente ver nesse versículo aqui? Deus, Ele bate na nossa porta, Ele bate na porta do seu coração e Ele pede para que você venha deixar Ele entrar. E Ele fala isso essa noite. Ele está batendo e falando, posso entrar? Ele quer falar com você essa noite. Ele tem algo para você. Pode ser que o número de pessoas que esteja aqui essa noite seja pequeno, mas o que Ele tem para fazer é grande. Ele tem poder para fazer tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você necessita e que é bom para você. Ele está aqui, Ele pode realizar essa noite. Eu não sei qual que é o seu problema, qual que é a sua busca, o que você está precisando, mas Ele está aqui essa noite. Que você venha abrir os olhos, abrir o ouvido, abrir o seu coração para entender aquilo que Ele quer ministrar no seu coração essa noite. Eu vejo que você está aqui por um motivo, porque essa semana Deus, Ele te livrou, Ele te protegeu, Ele foi provedor no seu lar. Se você está aqui, não é apenas para cumprir o ritual, é porque você tem algo para oferecer. Você veio entregar o seu louvor, você veio adorar essa noite, você veio se alimentar da palavra. Agora à noite ali na porta, um amigo meu, que vocês conhecem, o Marco, filho do seu Tonê, ele me ligou e ele falou que não ia poder estar vindo. Eles estão arrumando as coisas para ir embora, por quê? Uma prima dele de nome Kátia, amiga nossa, acabou de falecer agora à noite. Ela tomou alguns remédios e ela misturou com bebida e ela veio a falecer. Enfim, pessoas que podiam estar na presença de Deus, que foi chamada, mas preferiu estar lá fora fazendo aquilo que não agrada a Deus. E ela não teve a oportunidade que você está tendo essa noite. Você tem essa oportunidade de estar aqui adorando a Deus essa noite. Então que você venha esquecer tudo que está lá fora, que você abra bem os seus ouvidos e não preste atenção em mais nada, porque a partir do momento que o culto começou, o seu alvo é Deus. É para Ele que você tem que olhar e ouvir essa noite, amém? Oremos agora. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, podendo estar, meu Pai, com os irmãos te adorando, meu Pai, te louvando essa noite, meu Pai, porque nós sabemos, Senhor, que tudo vem de Ti, meu Pai, e é para Ti que estamos aqui essa noite, Senhor. Pessoas de repente não quiseram estar aqui, meu Pai, mas o Senhor sabe o coração de cada um. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, meu Pai. Por isso que eu peço, venha, meu Pai, a visitar essas famílias, meu Pai. Confortar o coração, meu Pai, daquelas pessoas que perderam alguém da família, Senhor. Que o Senhor possa estar confortando, porque é o Senhor, meu Pai, que pode dar o conforto, o alento que cada um precisa, meu Pai. Venha fazer, meu Pai, algo diferente hoje aqui nesse culto, meu Pai. Que o Senhor possa fazer algo, meu Pai, que as pessoas não venham, meu Pai, a sair daqui da mesma forma que entraram. Já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor? Uma
de graça. Queremos entregar a nossa gratidão a Ti, Jesus. Nós possamos adorar a Ele esta noite. Sei que a fome Aleluia. Glória te damos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor manifestado em Jesus na cruz. Está o amor que me faz viver, meu nome está escrito em tuas mãos. Imensurável que me atraiu e me salvou. Eu conheci um amor tão grande, amor que
Coríntios 9, no versículo 7. É o mesmo versículo, o mesmo livro que eu li da última vez que eu vim aqui. Então vai parecer meio repetitivo o que eu vou falar aqui. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, quando a gente fala em dar conforme propôs o seu coração, a gente fala isso não falando como eu já vi em outras igrejas, que o pessoal estipula valores. Quando a gente vem falar de oferta, eu me recordo uma vez que eu fui numa igreja, que eu não vou falar o nome, eu lembro que o pastor falou assim, eu preciso de, isso nos anos 90, faz tempo, o pastor lá falou, eu preciso de 12 pessoas para representar os 12 apóstolos, e cada um aqui vai me trazer 12 mil. Na hora eu falei, não vai levantar ninguém assim tão rápido, irmãos. Foi muito rápido, formou aquela filinha, eu acho que foi até mais do que ele tinha chamado. E eu falei, esse pessoal tem fé. Eu não critiquei não, irmãos, eu falei, esse pessoal tem fé. E eu acredito que eles foram sim abençoados. Quando a gente fala de oferta, a gente fala porque a gente ama a obra de Deus. A gente gosta de ver a obra de Deus fluindo, seja nas coisas da igreja, na parte missionária. A gente não costuma falar sobre a necessidade da igreja, porque quem necessita somos nós de ofertar. Ofertar em gratidão àquilo que Deus tem nos dado. E quando eu vi nesse livro, conforme propôs o seu coração, que seja conforme as bênçãos que você tem recebido. Se você acha que Deus merece uma oferta maior ou menor, dê aquela oferta. Não faça aquilo que você não pode, simplesmente porque alguém fala para dar oferta. Porque Deus conhece o seu coração e Ele sabe por tudo aquilo que você tem passado. Ele sabe por aquilo que eu passei. Teve alguns dias aí atrás que eu não ofertei. E eu me senti triste por não ofertar, porém eu não me senti acusado. Porque Deus sabe o problema que eu estava passando. Esses dias atrás aí, que eu fiquei meio desanimado, não com Deus, fiquei desanimado com o ser humano. Eu meio que tomei um prejuízo aí que eu acredito de quase 2.000. Só que eu não falo isso com tristeza não, isso não é um testemunho, mas eu falo com alegria, porque mesmo quando eu tomo um prejuízo, Deus Ele é fiel. Por isso que eu oferto com amor pela obra. Queremos fazer algumas coisas aqui na igreja para o final de ano, e uma coisa que a pastora Sandra falou esses dias, que eu achei muito interessante, e eu memorizei isso. Lá em São Paulo se pulou de um aluguel X para um aluguel 4, 5, 6 vezes mais, com as mesmas pessoas, né, Sandra? Então o que eu entendi? Que Deus Ele te abençoa, ele que faz a obra crescer, não somos nós só temos aquela atitude, mas é Deus que Ele vai proporcionar aquela situação. Então eu acredito que da mesma forma que foi em São Paulo, o que nós quisermos fazer aqui, e se nós tivermos fé e coragem e atitude, nós podemos fazer, porque Deus Ele vai prover. Se você tem fé, você tem que acreditar, porque Deus Ele não mente. Por isso que eu não falo com desânimo, não vou murmurar, mas eu tive um prejuízo, não, porque eu sei que o erro é do homem, mas eu sirvo um Deus fiel. E é esse Deus fiel que Ele fala para você ofertar nessa noite. O dízimo não é uma coisa que você está dando. O dízimo, nós estamos devolvendo algo que é de Deus. Ele te deu algo grande, que você vai ficar com aqueles 90% e Ele só precisa, Ele quer que você dê só os 10%, porque é um agradecimento, é pela obra, é por amor à obra. Eu sei que algumas pessoas às vezes questionam, mas é uma forma de você demonstrar o amor que você tem. Na verdade não é porque a igreja precisa, porque nós precisamos ofertar. E se você ama a obra de Deus, com certeza você vai entender a necessidade que a obra de Deus tem. Você vai entender o que nós precisamos na igreja. Assim como na nossa casa, por exemplo, eu e a Rê, a gente comprou algumas coisinhas novas para casa, porque nós queremos um certo conforto. E quando a gente se propõe a fazer algo na igreja, porque aqui também é nossa casa. Aqui é a casa que Deus preparou para nós. E nós queremos ver essa obra bonita, essa casa bonita. Já evoluímos bastante. Tem algumas pessoas que falam, mas tem pouco, mas à vista do que era, né, Gu? Que era no Gogó, né? Não tinha microfone, não tinha nada. À vista daquela época já cresceu e muito. Deus já não trouxe até aqui. Só que nós ainda queremos mais. Nós precisamos mais estrutura.
Nós precisamos mais para poder até trazer mais almas, que nós sabemos que isso também atrai. Então que Deus venha tocar no seu coração, que você venha ofertar sem tirar aquilo que você precisa. Você não vai fazer um esforço de tudo, você vai fazer aquilo que Deus tocar no seu coração, amém? Vamos orar essa noite. Senhor Deus, meu Pai, abençoa cada um aqui que está ofertando, Senhor, cada um que está dizimando, meu Pai, que seja um sacrifício, meu Pai, que nós precisamos sentir esse sacrifício, meu Pai, para que o Senhor venha aceitar, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a tirar todo o tropeço, meu Pai. Tudo aquilo que tem bloqueado, fechado as portas, meu Pai, que venha cair por terra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, expulsar o espírito devorador, meu Pai, espírito de mamão que venha cair por terra, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, estar abrindo as portas do emprego, Senhor. Meu Pai, receba, meu Pai, aquela oferta, de repente não é o valor, meu Pai, mas que cada um possa ofertar com a sua vida, meu Pai, com trabalho na igreja, Senhor, com um apoio ao outro irmão que está precisando, com uma oração a quem está precisando, Senhor. Que o Senhor receba as ofertas da sua igreja essa noite e possa abençoar grandemente, Senhor. Já te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. De oração, de amor, Deus me trouxe pra testemunhar. Que posso dizer? Se aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, não podia vencer. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança estava. E a mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao lado. Minha mão segurou, por isso sou grato. Eu te agradecer, Deus, que me trouxe a terra para testemunhar. Que posso dizer? Se não há aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, por te agradecer.
Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para os recados. Amém? Domingo. Aleluia. Domingo, nosso primeiro dia da semana, temos nosso culto. Amém? Glória a Deus. Às 19 horas, dá para ver? 19, cadê? Tá vendo aí, Solange? Tá vendo? Às 19 horas, domingo, nosso primeiro dia da semana, nós entregamos ao Senhor, né? Que Ele venha estar cuidando da nossa semana, né? Cuidando de nós, para que ao decorrer da semana o Senhor Ele possa estar ao nosso lado e nós possamos estar agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Amém? Glória a Deus. Próximo. Culto de quarta-feira, não será mais perdão e arrependimento, né? Tem um novo tema, que eu ainda não sei. Não sabe, pastor? Ainda não. Mas nós iremos lançar até amanhã, creio em nome de Jesus. E todas as quartas-feiras nós temos um tema. Cada mês nós estamos com um tema diferente para trabalhar ao decorrente do mês. Então, este mês nós ainda não sabemos, mas toda quarta-feira convide alguém. Às 8 horas da noite, nós estaremos aqui adorando ao Senhor também, amém? Nosso culto by fire. Próximo, by fire. Eu não sei inglês. Toda sexta, nós temos a nossa célula às 8 horas da noite. Domingo, sexta agora. Não vai ter? Por causa do seminário, né? Então, essa sexta-feira nós não teremos célula. Mas a gente está vendo eu e o Gustavo aqui que a gente, para estar reunindo as pessoas que irão ficar, para a gente fazer uma oração, enfim, está intercedendo por aqueles que estão indo, amém? Então nós não teremos célula, mas eu estarei enviando para quem ficar, para que a gente possa estar juntos aqui orando, amém? Mas próxima sexta-feira, vai ter? Amém, em nome de Jesus. Próximo. E aí, Gilson, cadê o surf? Tá molhado, né? Amém. Mas você vai ver, no calor, o povo tudo vai querer voltar. Então vai arrumando as pranchas, vai deixando bem direitinho. Que quando vier um sol, você vai ver que aquela praia vai encher de gente. Gustavo vai ser o primeiro aí. Amém? Então surf às 8 horas da manhã.
Próximo. Ele vai falar 8 horas da noite. Oração de segunda-feira, às 8 horas da noite. Deixa eu ver se às 8 é? Às 8 horas da noite. Está sendo bênção do Senhor. Quem está vindo aqui está presenciando o que o Senhor ele tem feito, né? Como o Gustavo disse, a gente vai por uma direção e a gente vem já, amanhã, né, que é segunda-feira, a gente já vem com algo específico. O Senhor vai, aí o Senhor faz todo um trajeto diferenciado, nos surpreende com algo diferente, fala algo diferente ao nosso coração. E eu falo que crente que é crente tem que orar, né? Se você não gosta de orar, você não é um cristão. Porque a única relação que nós temos com o Pai é através da nossa oração. Então, toda vez que você ora, você se achega ao Pai. Amém? Então, aqui na segunda-feira, nós queremos nos aproximar do Senhor e aproximar a igreja também mais, né, do Senhor. Amém? Então, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Próximo. Encontro de mulheres. Dia 17, 18 e 19 de outubro, está chegando aí, né? Carol vai, a pastora vai, a Patrícia vai, a Ellen, em nome de Jesus, a Kátia, amém? Não vai não, Kátia? Em nome de Jesus. Dessa vez eu não consegui ir, mas na oração estarei lá, presente, pastora. Quem sabe eu não posso vir só para dar uma olhada, né? Amém? Então vamos preparando as malas aí, preparando os biquíni, que agora passar aquele solzão. Amém? Próximo. Quarto encontro de casais, dia 31 e 2 de novembro, está chegando também. Vou ter Fazenda Santa Maria, né, Sandro? Amém? Está chegando o nosso dia também. Não só das mulheres, mas nós também de casais, né? Bom estar, né? Quando eu cheguei em casa, o Gustavo falou, meu Deus, Natália, um fala daqui, um fala de lá, um fala daqui, um fala de lá, então eu tô ficando meio, às vezes, né? Eu falei, calma, que a gente vai ter o nosso dia, nosso final de semana entre nós dois. Aí deixa um cavalo, subir, uma dia, né? E assim vai. Mas nós precisamos de um tempo para estar cuidando não só da nossa relação, né? Nosso cuidado, mas eu acho que cada um tem que ter aquele tempo com Deus ali. Por isso que a igreja, ela trabalha quer fazer tantos trabalhos, né? Para que você se encaixe e se adeque a um deles, né? Para ver qual que é o melhor. Eu quero um encontro de casais, eu quero um encontro de mulheres porque eu preciso. Porque nós estamos estreitando um relacionamento com Deus. De alguma forma, que você venha, eu estou desanimado, mas tem algo que você estando junto com irmãs, junto com os irmãos, você vai, que nem a Kátia, ela fez uma dinâmica que quando um está alinhado com o outro, está junto, todo mundo pega fogo, né? Então você precisa estar alinhado com os irmãos, por isso que a igreja ela tem que sempre estar em movimento, fazendo trabalho, as pessoas, mas eu não quero ir, mas é importante você estar junto, para que nós possamos nos alimentar ali uns com os outros, amém? Então, se você não vai no encontro de casais, vá no encontro de mulheres. Se não, você não vai no encontro de mulheres, vá no renovo, vá no encontro. Faça algo pela sua vida. Amém? Próximo. Seminário, glória a Deus, será em outubro agora, dia 3, 4 e 5, é? Aqui, ó. 3, 4 e 5 agora esse próximo final de semana. Como a pastora disse, é tão importante quanto o encontro com Deus. Porque eu vejo isso, porque é algo assim, você e Deus tete a tete ali, né? É algo particular seu que você tem que ser tratado. Às vezes a gente tem áreas que a gente nem sabe que nós precisamos ser tratados, e nós precisamos. Sempre. Ela fala, mas eu já passei, mas sempre tem algo que você precisa ser tratado. Porque a gente sempre está ali, todo dia você peca, não peca? Ou é só eu que peco sozinha? Todo dia acorda e tem pecado diariamente. Então nós temos sim que passar no seminário, encontro com Deus, sempre está nos alinhando ali. Amém? Então, espero que já esteja tudo certinho para quem vai no seminário. Amém? Próximo. Homilética. Eu tinha escrito omelete. Nem sei mais. Dia 25, eu estou porque é 7 horas, mas a pastora falou que é o dia inteiro, né?
Não? É algumas horas. É algumas horas, mas não tem o horário certo. Não, eu acho que é das 19 às 21. Então tá bom. Então tá bom. Então, a partir das 19 horas, nós teremos um curso aí, curso de um dia, que custará R$30, né, um valor simbólico, para que você entenda assim, você pega o microfone e vem aqui ministrar, mas às vezes não sabe o que falar, né? Fala um monte e você vem aqui e já estava se tremendo, né? Então, o curso é bom para isso, para que a gente se prepare, para que quando a gente vem aqui, nós temos que ter autoridade no que nós falamos, entendemos. Não é simplesmente você pegar o microfone e vir aqui ministrar uma palavra, não, porque é algo muito sério da palavra de Deus, você levar a palavra de Deus, porque ela pode se voltar contra você se você não vier fazer a palavra correta, trazer a palavra correta. Amém? Então, este curso homilética, você que quer, você que fala, né? É uma intimação. Todo aquele que está pregando aqui de quarta, né? Trazendo não só a palavra, mas também dirigindo um culto, é muito bom você vir fazer esse curso. Se você que sabe de alguém que prega, que leva a palavra, pode ser de outra igreja também, pode ser, pastora, pode estar convidando também para... Às vezes a pessoa quer aprender como dirigir um culto, como estar ali um obreiro, né? Um diácono, pode convidar. Nós estaremos aqui dia 25/10, amém? Glória a Deus. Próximo. Acabou? Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. É para Ele, por Ele, que nós estamos aqui. E para Ele são todas as coisas, amém? Glória a Deus. Queria chamar aqui o pregador da noite. Pastora? Gustavo? Quem é? Ai, que susto. É que me mexeu assim, ele é. Ele não fala, pastora. Ó, Senhor, irmãos, não era você não, Gustavo? Eu queria tanto ouvir hoje, Jesus. Eu falei, eu vou preparada, né? Mas eu achei que eu ia ouvir. Queridos, é muito bom estar aqui. Eu queria até falar a ausência do pastor, né? Como eu precisei vir esses 2 finais de semana, eu até falei para ele, deixa que esses 2 finais de semana eu vou estar lá, não que eu o substitua, não é isso, né, irmãos? Mas eu falo, pelo menos ele desafoga um pouco e eu quis estar. Mas amém, né? É aquela coisa, nós não somos pregadores, mas a gente sabe falar de Jesus, não é? A gente não é um expert na palavra, a gente não é... Posso tirar essa pedrinha que tá aqui, não? Mas eu tirei. Mas a gente fala nós sabemos falar de Jesus, né? Todo aquele que aceitou Jesus sabe falar do amor dele. Às vezes fala, mas eu não sei pregar. Mas quando você encontra uma pessoa na rua e você fala, Jesus te ama, você está pregando, irmão, né? Abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 11. Capítulo 11, eu quero ler com vocês 2 versículos, o versículo 25 e o 38 e 39, amém? A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O 38 fala assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. O 40 diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Amém. Essa é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por coincidência eu falei para tirar a pedra daqui. Coincidência, para tirar a pedra. Ai, louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós estivemos aqui com aquelas mulheres, foi uma bênção, irmãos. E eu louvo a Deus, porque assim, é sempre um aprendizado, né? Quando nós estamos reunidos, é aquilo que a gente sempre fala. Quando a gente se reúne, Deus sempre tem uma palavra para nós. Mediante a qualquer circunstância, qualquer situação, Deus sempre tem uma palavra para o seu povo. E eu queria falar um pouquinho dessa passagem, é uma passagem bem conhecida, fala sobre Lázaro. Todos já ouviram falar de Lázaro? A Bíblia fala que Lázaro,
tanto Lázaro como a Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus. Que legal, né, irmãos? Amigos de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, por algumas vezes, Jesus já se hospedou na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Então, olha que coisa gostosa, né? Eles eram amigos de Jesus. E essa história, ela vem contar que uma certa vez Lázaro, ele adoeceu. E quando Lázaro adoeceu, Jesus, ele estava longe da cidade de onde Lázaro estava. E uma das irmãs de Lázaro mandou chamar Jesus. E Jesus, a Bíblia fala, eu achei interessante aqui, irmãos, uma coisa, porque eu já falei, acho que eu falei semana passada sobre isso, e eu quero repetir isso para vocês. Às vezes nós queremos as coisas no imediato, né? Nós oramos hoje e queremos a resposta hoje, né? E não é, e com Deus não funciona assim. Com Deus não é assim que funciona. E a palavra do Senhor fala que foram avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. E os discípulos, até eles que estavam com Jesus, andando com Jesus, Jesus falou para Jesus: não, você não vai voltar lá, né? Lá para aquela cidade onde quiseram te bater, onde quiseram te matar, você não vai voltar lá. E o interessante, irmãos, que eu fiquei pensando nessa palavra. A Bíblia fala que Jesus, ele demorou 2 dias para ele ir até a cidade. Aí você me pergunta, mas Lázaro era amigo de Jesus. Talvez se você recebesse o telefonema agora, ou você recebesse o telefonema agora, que alguém lá na sua casa estivesse passando mal, estivesse com uma febre, talvez você deixaria o culto de adoração e fosse correndo para lá. Ah, mas e por que Jesus não fez isso? Eu consegui entender, irmãos, que se Jesus, talvez, se ele atendesse aquele pedido de imediato, não haveria testemunho. Talvez se Jesus voltasse de imediato ao pedido de Marta ou de Maria, não teria testemunho. Ele voltaria, ele oraria por Lázaro, Lázaro levantava ali da sua enfermidade, mas era necessário, talvez aquele povo precisava ver o testemunho, ou entender, ou talvez conhecer Jesus, porque às vezes eles não conheciam de fato Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, talvez ele não se importou, ou talvez ele não se incomodou. A palavra de Deus fala assim que quando chamaram Jesus, ou talvez, irmãos, porque Jesus, ele sabia o que estava à frente e sabia o que ele podia fazer naquele momento. E a palavra do Senhor fala que Jesus demorou 2 dias para ir ao encontro de Lázaro, de Marta e de Maria. E a palavra do Senhor fala que nesse período Lázaro faleceu. Lázaro morreu. Aí diz aqui, olha, a Marta diz assim, olha: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Falou para Marta. A Marta falou assim, eu sei que quando que nós todos vamos ressuscitar. Mas aí ele diz assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E não sabe que importante isso. Quando ele fala aqui, ó, aquele que está em mim, ainda que seja morto, viverá, ele está falando de nós. Se nós cremos no Senhor, mesmo que nós estejamos fracos, mesmo que nós estejamos mortos espiritualmente, mesmo que nós estejamos desanimados, olha só, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto espiritual, aqui, mesmo que seja fraco espiritualmente, mesmo que seja desanimado, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, e nessa noite o Senhor está nos falando, se você está fraco, se você está desanimado, se você está morto espiritualmente, ou se você não tem crido, Ele tem vida para você, Ele tem vida para mim, Ele tem vida. Irmãos, não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós estamos sentados aqui, que nós estamos o tempo todo forte, não é porque nós pregamos ou cantamos, que nós estamos o tempo todo de pé. Há momentos nas nossas vidas de fraquezas, há momentos na nossa vida de desânimos, há momentos na nossa vida que nós pensamos em desistir, porque nós somos carne. Mas aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus e que confia nele, vive esperando a volta dele. Aleluia! Interessante que
foi até lá. Depois de um tempo, talvez as irmãs de Jesus falaram, talvez ele poderia vir correndo, porque ele era amigo, ele podia estar aqui mais rápido, mas Jesus chegou no tempo e na hora certa. A Bíblia fala que quando ele chegou lá, a irmã de Lázaro já falou, mas Jesus, agora já fazem 4 dias. É muito interessante, irmãos. Uma certa vez eu estava vendo, antigamente, quando ele lá não é como, naquele tempo não era como hoje, né? Hoje nós temos vários exames que fazem para constar se está morto, se não está, toda aquela coisa. E aí, lá, o que eles faziam? Eles embalavam o defunto e eles colocavam o defunto dentro de uma caverna. Eles embalavam de uma forma que, se ele estivesse vivo, ele mesmo se desatava e ele conseguia sair. Não é interessante? É interessante isso, né? Porque não tinha comprovação. Eu acredito que naquela época, quantas pessoas foram enterradas, talvez vivas, ou foram, né? Eu não sei, isso aqui eu estou conjecturando, coisas minhas, da minha cabeça. Mas quantas pessoas talvez que foram alegadas como mortas e a pessoa não estava? E a Bíblia fala que já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E quando Lázaro chegou, uma das irmãs falou, mas Jesus já cheira mal. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse presente, quantas vezes nós não falamos isso, né? Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido comigo. Se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Se o Senhor tivesse, se o Senhor. Mas nós esquecemos que o Senhor, Ele faz as coisas no tempo, na hora e no momento certo. E a palavra do Senhor diz que Jesus falou para ele, aonde que está? Aí levaram Jesus até lá. Quando chegaram até lá, eu acredito que não só os discípulos, mas um monte de curiosos, e talvez era isso que Jesus queria mostrar, talvez era isso que Jesus queria provar para aquelas pessoas, o que ele poderia fazer, que para ele não importa a morte, não importa a doença, não importa de que forma você está, não importa de que forma você entrou aqui, o importante é que nesta noite ele tem vida para nós, vida e vida em abundância. E a palavra do Senhor fala que ele chegando até lá no sepulcro, a primeira coisa que ele falou, tire a pedra. Irmãos, isso também é muito forte, né? Às vezes nós estamos na presença de Deus, mas estamos com tanta pedra dentro do nosso coração. Pedra da amargura, pedra da mágoa, pedra da tristeza, pedra do desânimo, tantas pedras. E eu acredito que ali, quando ele falou, tira a pedra, ele estava falando, sabe o que Jesus estava falando? Tira a incredulidade, tira a falta de fé, porque ali tinha um monte de curiosos que estavam olhando, que não estavam acreditando, até mesmo as irmãs dele, de Lázaro, não estavam acreditando naquilo que Jesus podia fazer. E ele disse, tira a pedra, tire a pedra. Naquele momento ele estava falando assim, tira. Você não crê? Tira essa pedra do seu coração. Você não crê que Deus pode fazer? Você não acredita que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu para você? Ah, mas faz tanto tempo. Ah, mas faz 4 dias. Ah, mas faz 4 anos que Jesus prometeu. Ah, mas faz 10 anos. Ah, mas faz 5 anos. Eu não sei quanto tempo faz. Eu só sei que Jesus está mandando, tire a pedra. Eu acho interessante, irmãos, quando fala disso aqui, esses dias eu ministrei lá na igreja do pastor Luciano, eu até comentei algo interessante que aconteceu na vida do pastor Gileon. Eu não sei se o João já comentou isso com vocês, mas eu não sei, ou se eu mesmo já falei isso para vocês. Vocês sabem, todos vocês sabem que o pastor sofria de hanseníase. E para quem não sabe o que é hanseníase, é lepra. E o pastor, por muitos anos, ele se tratou dessa enfermidade. Quem conheceu ele mais tempo, não é, acompanhou, sabe muito bem, viu muito sofrimento dele, tudo aquilo que ele sofreu. E quando nós nos casamos,
Eu ouvi muitas coisas, as pessoas falavam assim, mas como? Você vai casar com um homem doente e você vai casar com um homem com uma doença dessa? Eu ouvi muitas coisas. E irmãos, o interessante de tudo isso é que o pastor Gedeon, ele veio para Jesus por causa dessa enfermidade. Ele procurou vários lugares para a cura dessa enfermidade. E ele não obteve resposta. E ele veio para Jesus buscando a cura. E por muitos anos ele sofreu com essa enfermidade, por muitos anos. E nessa busca dele pela cura, a enfermidade dele, como vocês sabem, essa hanseníase é uma doença que ela não tem cura. Ela fica no corpo da pessoa, ela não tem cura. Ela paralisa. De acordo com o tratamento, é igual a AIDS e outras doenças. Ela paralisa de acordo com o tratamento, mas ela não é curada. A pessoa não é sarada. E o interessante de tudo isso é que quando nós nos casamos, por um tempo ele se tratou e depois ele recebeu alta desse tratamento. Ele não precisou mais fazer tratamento, tomar os remédios, porque essa enfermidade paralisou. Quando falo em paralisar, o que eu quero dizer para vocês? Essa doença, ela traz, eu vou falar assim, o que eu presenciei, algumas coisas que eu vi, ela atrofia mãos, como algumas pessoas sabem, meu sogro também tinha a mesma enfermidade, meu sogro tinha as mãos atrofiadas, ele tinha os dedos atrofiados, e com o pastor Gedeon não aconteceu isso. Os nervos dele, ele tinha muito formigamento nas mãos, mas os nervos, os dedos não chegaram a atrofiar. Ele chegou sim, perdeu a perna, porque ele tinha uma infecção muito forte no pé, mas a doença estava paralisada. Mas você está contando isso, porque eu quero chegar aonde eu quero chegar. E foi tão interessante, irmãos, que quando o pastor foi internado, quando ele foi para o hospital, logo que ele foi entubado, eles começaram a fazer uma série de exames nele, até por conta de que eles achavam que o pastor estava com Covid e outras coisas mais. Vocês lembram que ele estava com uma coceira, acharam que era uma série de coisas, colocaram um monte de nome nessas coceiras, que era sarna não sei da onde, tudo sarna americanizada, tudo sarna chique. E era um monte de coisas, então eles começaram a fazer uma bateria de exames. E eu havia comentado com eles sobre essa hanseníase que o pastor tinha. E eles falaram, então nós vamos fazer um exame, porque essa doença pode ter voltado numa proporção maior, e essa doença pode ter acarretado tudo isso que ele tem passado, essas coceiras e algo mais. E ele fez uma série de exames. E num dos dias, quando eu cheguei lá no hospital, eles foram mostrar os exames. Aí a médica me chamou e falou assim, você disse que ele tinha hanseníase? Eu falei, eu sempre soube que ele teve, ele sempre se tratou, e eu soube que ele descobriu que ele tinha essa doença com 5 anos de idade. Olha, irmãos, é muita coisa, né? Aí eu fico pensando, irmãos, que quando Deus quer agir, quando Deus quer trazer alguém para perto, às vezes Ele usa a enfermidade, às vezes Ele usa tantas coisas, irmão. Aí usa aquela coisa assim, olha, não é melhor você rir pelo amor? Não é não? Não é melhor você ver que Jesus é bom o tempo todo e você vir pelo amor, do que você esperar pela dor? E eu comentei com a médica, eu falei, sim, ele tem desde 5 anos, ele faz tratamento, eu também cheguei a fazer algumas vezes, o Diogo também, só que nós não precisamos fazer mais, e ele parou esse tratamento e falou assim, olha, em todos os exames que nós fizemos nele, esse de hanseníase consta que ele nunca teve hanseníase. Irmãos, o que eu quero dizer com vocês com isso? Mas ele não tinha, ele tinha. Mas você sabe o que aconteceu? Deus curou ele para levar. Então foi no tempo dele, Deus fez a cura. Então se ele veio para Jesus buscando a cura, ele recebeu a cura, ele foi para a glória, sem essa maldita enfermidade. É isso que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes a cura, ela não vem agora, ela não vem de
imediato, não vem porque você quer. De repente Deus vai te curar, vai te levar, ou de repente Deus vai te curar para você testemunhar. Fala, Senhor, quantos anos de crente, quantos anos esse homem sofreu com essa enfermidade, quantas vezes ele testemunhou, quantas vezes ele no púlpito, tremendo de febre, suando e doente, e com aquele pé doendo, quantas e quantas vezes, mas foi curado para ir para a glória. Aí você pergunta, fala para mim, mas do que vale a pena? Vale a pena, porque era isso que ele buscava. Aleluia! Era isso que ele buscava, era cura, e foi para o braço do Senhor, para os pés do Senhor, liberto de toda a enfermidade, liberto de todo o mal. É isso que importa, irmãos. De repente a gente se arrasta a vida inteira de dores e de sofrimento, de problemas, de dificuldade e de tristeza, mas Jesus está voltando e vai te levar para se livrar de todas elas. Aleluia! Não importa o que você passa hoje, não importa as suas dores, não importa as suas tristezas, as suas frustrações, os seus desafios da vida, o importante é que Jesus vem e vai te levar para a glória saudável. Aleluia! Aleluia! Mas é muito bom vivermos aqui saudável, com saúde. Mas é muito bom vivermos aqui alegres, sem problemas, sem dificuldade. Irmãos, sem problemas, sem dificuldade, você estaria no mundo. O pastor Gideon cansou de falar, talvez, se eu não tivesse enfermidade, eu não seria de Jesus. Ele cansou de dizer, eu gostava de jogar bola, mas não podia. Mas se eu tivesse bom, se eu tivesse os pés sarados, se eu tivesse o pé sem infecção, talvez eu estaria no mundo jogando bola, bebendo como bebeu muito, talvez caído, jogado pelas traças, nas drogas. Mas Jesus precisou me resgatar para eu reconhecer que Ele é Deus. E de repente é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Sabe, irmão, de repente é isso. Servir a Deus não é uma vida de alegria, de abundância. Servir a Deus não é uma vida sem tribulações, sem luta. Mas o importante é que você sabe que você vai morar na glória. E o importante é que você tem paz. Aleluia! Você pode estar chorando hoje, irmãos. Você pode estar com dor hoje. Você pode estar triste hoje. Mas você tem paz, porque você tem Jesus. Podem te magoar hoje, podem te ferir hoje, mas você tem paz, porque você tem Jesus. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus disse, tirai a pedra, eu acredito que começaram a murmurar, eu acredito que começaram a criticar. Como assim? Vai tirar a pedra, já cheira mal, já fazem 4 dias. E assim são as pessoas vêm para criticar. As pessoas vêm para falar mal. Mas aquele ali, não dá, serve para nada. Pecador. Mas ele é cheio de vício. Mas ele é não sei o quê. Mas ele é assim. Não importa, irmãos. Se Jesus tem algo na sua vida, não importa quem você for, quem você é, quem você deixou de ser. O importante é estar na presença dele. Aleluia. Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Como assim, irmãos? Estava morto. Como assim? Estava dentro da caverna, estava morto. Vem para fora. Aquele que está em Jesus. Aquele que está em Jesus. Aquele que crê em Jesus. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando aquele homem, aquele morto, saindo ali do meio daquele, como é que era o negócio? Caverna. Eu acredito que o que teve de neguinho correndo, eu acredito que o que teve de neguinho descrente correndo, e quando ele saiu, aleluia, Jesus, quando ele saiu para fora, Jesus falou, tira as ataduras. Irmãos, além de sair para fora, você saiu, mas você está preso, você está amarrado com problemas, está amarrado com dificuldade, está amarrado nas suas amarguras. Desate. Jesus mandou, tira.
Desate ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tira as faixas dele. Tire. Eu não sei quanto tempo mais Lázaro viveu. Eu não sei mais quanto tempo Lázaro viveu, mas eu acredito que ali foi um grande testemunho. Um homem que estava morto há 4 dias. Um homem que já cheirava mal. Às vezes nós olhamos para as pessoas falando, mas aquele ali não, já cheira mal. Aquele ali não vai dar em nada. Aquele ali, olha, nem adianta orar mais. Irmãos, aquele que tem Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Independente da sua morte. Seja morte espiritual, seja qual tipo de morte que você está. Se você está em Jesus, Ele está aqui nesta noite para nos purificar. Primeiro Ele manda, tira as pedras. Tira essa pedra de incredulidade. Tira essa pedra que faz você descrer que Jesus é o Filho do Rei. Tira essa pedra do seu coração. Agora vem para mim. Aí Jesus chama, vem Lázaro, vem para fora. Agora eu vou tirar essas ataduras. Agora eu vou tirar essas impurezas. Agora eu vou tirar essas faixas. Agora eu vou tirar essa faixa de falta de fé. Agora eu vou tirar essa faixa de desânimo. Agora eu vou tirar essa faixa de incredulidade. Agora eu vou tirar essas faixas que têm te prendido. Aleluia. E te fazer um novo homem. Eu não sei quanto tempo Lázaro viveu, mas eu acredito, irmãos, que foi para a glória do nome do Senhor Jesus. Lázaro sai para fora. O defunto saiu e tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixe ir. Aleluia. Nesta noite Jesus está falando para você, tire a pedra. Sai para fora. E tira essas faixas. De repente, até aqui, olha, quando ele fala para alguém tirar as faixas, porque talvez ele sozinho ele não conseguia se desatar. Talvez você peça ajuda para que alguém tire as faixas de você. De repente você está preso. De repente você está com os pés e mãos atados, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber de que forma agir. Mas nessa noite Jesus está falando, tire, vamos tirar, vamos desatar, vamos desatar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus disse para a irmã, essa enfermidade que Lázaro estava, que não era para a morte. Jesus já tinha profetizado, essa enfermidade não é para a morte. Aleluia, Jesus. Eu anotei algo que eu queria falar para vocês. A fé nos momentos de espera, mesmo quando Deus parece demorar, a sua resposta é sempre a melhor. Mesmo, irmãos, que está demorando, mesmo que está demorando para você ver resultado, mesmo que está demorando para você ver essa igreja cheia, mesmo para você demorando para você ver esse lugar lotado, a resposta do Senhor é sempre certa. A sua resposta é sempre a melhor. A demora não significa que Jesus te abandonou, irmãos. A demora não significa que é um abandono, mas é um plano maior em andamento. Irmãos, como é difícil a gente entender isso. Como é difícil a gente entender que a demora é um plano do Senhor. Porque nós queremos as coisas de imediato. A presença de Jesus no sofrimento. Jesus se compadece da nossa dor e chora conosco. Ele não é um Deus distante, mas é um amigo que se aproxima nos nossos momentos de luto. O poder de Jesus sobre a morte. A ressurreição de Lázaro foi um sinal de que Jesus tem autoridade sobre a morte. E ela é a nossa esperança de vida eterna. Aleluia, aleluia. Jesus é a nossa esperança de vida eterna. Que nessa noite o Espírito Santo enche teu coração de alegria. Que nessa noite seu coração Deus enche teu coração de paz, irmãos. Que você tenha dias abençoados, mesmo no meio das provações, mesmo no meio das lutas. Irmãos, há momentos que
que às vezes, eu vou falar de mim, às vezes há momentos, há dias que você não tem vontade de levantar-se da cama. Ou é só comigo que acontece isso? Às vezes há momentos que você não tem vontade de abrir a janela. Às vezes você tem momentos que você não tem vontade de olhar para ninguém. Mas eu quero dizer para você que em todos esses momentos, Jesus está nele. Em todos esses momentos. E sabe por que nós não nos prostramos? Porque Jesus está nesses momentos. Porque se não fosse Jesus nesses momentos, nós estávamos prostrados. Nós não aguentaríamos as lutas, não aguentaríamos a dificuldade. Mas como Jesus está no controle da nossa vida, Jesus tem cuidado de nós. Nos nossos piores momentos, nos nossos piores dias de dores, nos nossos piores dias de sofrimento, Jesus tem estado conosco. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite, Senhor, sabendo que o Senhor é a ressurreição e a vida, e aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Senhor Jesus, muitas vezes nos encontramos mortos espiritualmente, muitas vezes nos encontramos, Senhor, mortos fisicamente, muitas vezes nos encontramos mortos, Senhor Jesus, materialmente. Mas nesta noite, Senhor, o Senhor é a ressurreição. Ó Senhor, assim como o Senhor fizeste com Lázaro, Senhor, nos ressuscita dentre os mortos e nos faça viver dias plenos, Senhor, na Tua presença. Que mesmo com as lutas e as dificuldades, Senhor, nós possamos acreditar e sentir a Tua presença. Que mesmo no meio das dores, mesmo no meio dos nossos problemas, que nós possamos sentir que o Senhor é o nosso Deus. E que o Senhor tenha estado conosco, mesmo nós sendo tão falhos e tão pequenos. Ó Senhor, derrama a Sua graça sobre a Tua igreja. Ó Senhor, que nós possamos nesta noite tirar a pedra. Essa pedra, Senhor, de falta de fé. Essa pedra de incredulidade, Senhor. Mas que possamos ser revigorados pelo Teu Espírito. Ó Senhor, que nós possamos acreditar que mesmo estando mortos há 4 dias, mesmo cheirando mal, mesmo que o nosso pecado, Senhor, chega com um cheiro horrível às Tuas narinas, nós sabemos que o Senhor é a ressurreição e a vida. E sabemos que nesta noite, Senhor, o Senhor vai, Senhor, nos desatar, Senhor, para que possamos avançar, Jesus. Não permita, Senhor, que o diabo coloque nada na nossa mente, nem o desânimo, nem a fraqueza, ó Senhor, nem a tristeza, Jesus, mas que possamos estar fortificados e renovados pelo poder da Tua palavra. Ó Senhor, nós cremos, Senhor, mesmo que a nossa bênção esteja demorando, mesmo que a nossa bênção, Senhor, não tenha chego, mesmo que estamos esperando tanto tempo, Senhor, mas acreditamos que ela chegará, aleluia. E é por isso, Senhor, que nesta noite nos colocamos na Tua presença, acreditando que o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas, que nós somos fracos, pequenos e pecadores, mas a Sua graça e misericórdia tem nos alcançado. Levanta, Senhor, um povo forte e valente, mesmo no meio das lutas e da tempestade. Senhor, que possamos sair dessa noite da caverna, Senhor, que possamos sair, Senhor, fortes e restaurados. Ó Espírito Santo, move nossos corações, faça ele transbordar de alegria, Senhor, mesmo nos nossos momentos mais difíceis, nosso momento de choro, nossos momentos de tristeza, Senhor, que a Sua alegria e a Sua paz possa transbordar sobre a nossa vida. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor, nos toma, Senhor, com alegria, Jesus. Faça esse povo, Senhor, estar renovado e fortalecido na Tua presença. Que nenhum mal chegue até a nossa tenda, que nenhum mal chegue até a nossa casa. Senhor, que nós possamos valorizar
Senhor nos deu, o nosso ministério, o nosso chamado, mesmo, Senhor, pisando em espinhos, nós queremos, Senhor, continuar essa batalha, Senhor, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, nós iremos clamar, até que o Senhor venha, nós iremos clamar, aleluia, toma esse lugar com graça, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor muito forte. Glória a Deus, louvado seja Deus, obrigado, queridos, obrigado, Jesus, obrigado, irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Viu como tinha endereço, pastora? Endereço é o nosso coração, porque há tempos estamos esperando algo para cura. Deus é a cura. Temos. Vamos curvar as nossas cabeças, agradecer. O Senhor é poderoso, aleluia. Pai amado, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Obrigado, Senhor, por Jesus. esta palavra ministrada em nosso Oh, coração. Senhor. aleluia, Jesus. Te agradecemos pela vida da pastora Sandra, Santo Senhor, teu do pastor nome, Diogo, Jesus. Senhor. Nós louvamos, exaltamos o teu santo nome sobre a vida deles. Obrigado, Pai amado. Jesus, pelo Que a seu sua cuidado, graça Senhor. continue sendo derramada Obrigado, sobre a sua Jesus, casa, aleluia. sobre a sua igreja, sobre o seu templo, Pai. Sim, Senhor, Que muito nós venhamos ter obrigado. uma semana abençoada. Sim, Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, Sim, a graça meu do Deus. Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz. Glória a Deus. Em nome de Jesus.